Thomas Bergman nunca deveria ter aceitado aquele trabalho. Como antropólogo especializado em tradições folclóricas escandinavas, havia recebido propostas estranhas antes. Pessoas querendo que investigasse lendas de trolls, que documentasse festivais pagãos obscuros, que validasse histórias de família passadas através de gerações. Mas a carta de Christian Haugen era diferente. Chegou em um envelope de papel grosso, amarelado pela idade, selado com cera vermelha, que tinha um símbolo que Thomas não reconheceu. A caligrafia era antiga, formal, em norueguês arcaico, que ele teve que traduzir lentamente. Professor Bergman, escrevo em nome da comunidade de Grønskog, nas montanhas do interior da Noruega. Temos uma tradição que precisa ser documentada antes que seja tarde demais. Os velhos estão morrendo e, com eles, o conhecimento verdadeiro. Anexada estava uma fotografia. Uma aldeia minúscula, não mais que 10 casas de madeira escura, cercada por floresta de pinheiros tão densa que parecia sugar a luz. E no centro, uma igreja de madeira, uma stavkirke, tão antiga que Thomas sabia imediatamente que deveria estar em livros de história. Mas não estava. Nunca tinha ouvido falar de Grønskog. 2 meses depois, em outubro, Thomas estava dirigindo uma van alugada por uma estrada de terra que mal merecia o nome, subindo cada vez mais alto nas montanhas. Seu GPS tinha parado de funcionar há 1 hora. Seu celular não tinha sinal há 2. Seguia apenas as direções escritas à mão que Christian tinha enviado. Após a 5ª curva fechada, procure pela árvore marcada. Vire à direita onde não parece haver estrada. E lá estava. Uma árvore enorme, casca marcada com símbolos que pareciam runas, mas distorcidas, erradas de alguma forma. Thomas virou. A estrada era apenas 2 trilhos de lama congelada através da floresta. Galhos raspavam o teto da van. A luz do dia, já fraca às 4 da tarde nesta latitude, mal penetrava o dossel de árvores. Depois de 20 minutos que pareceram horas, a floresta se abriu abruptamente. E ali estava Grønskog. Era exatamente como na fotografia, mas pior. As casas eram mais escuras, mais inclinadas, como se estivessem afundando lentamente na terra. A stavkirke dominava tudo. 3 andares de madeira negra, telhados pontiagudos com cabeças de dragão entalhadas, cada uma apontando em uma direção diferente, como se estivessem vigiando a floresta. Não havia pessoas visíveis. Nenhuma luz nas janelas, embora estivesse quase escuro. Thomas estacionou a van no que parecia ser a praça central, apenas um espaço aberto de terra batida. Saiu, o ar frio mordendo seus pulmões. Outubro nas montanhas norueguesas era brutal. Professor Bergman. Thomas pulou, virando-se rapidamente. Um homem tinha aparecido do nada. Alto, magro ao ponto da fragilidade, talvez 70 anos. Cabelos brancos longos até os ombros. Olhos de um azul tão pálido que quase não tinham cor. Christian Haugen. Sim, bem-vindo a Grønskog. Seu inglês era perfeito, embora com sotaque pesado. Esperávamos você há dias. Me perdi algumas vezes. As direções estavam corretas, mas Grønskog não quer ser encontrada facilmente. Christian sorriu, mas não alcançou seus olhos. Venha. Você deve estar cansado. Preparamos um quarto. Thomas seguiu-o através da praça em direção a uma das casas maiores. Enquanto caminhavam, percebeu movimento nas janelas das outras casas. Cortinas se mexendo. Sombras observando. Quantas pessoas vivem aqui? Perguntou. Agora? Apenas 18. Antes éramos 60. Mas os jovens vão embora. Para Oslo, Trondheim, Bergen. Buscam vida moderna. Christian cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Não entendem o que deixam para trás, o que protegemos aqui. Entraram na casa. O interior era surpreendentemente confortável. Lareira acesa, móveis antigos, mas bem mantidos, cheiro de sopa fervendo. Uma mulher estava na cozinha, costas voltadas, cabelos negros trançados caindo até a cintura. Esta é Astrid, disse Christian, minha sobrinha. Ela cuidará de você durante sua estadia. Astrid virou-se. Era jovem, talvez 35, com olhos verde escuros que examinaram Thomas com intensidade desconcertante. Professor,
Ela disse em inglês fluente. Espero que sua viagem tenha sido segura. Foi. Obrigado por me receberem. Jantar em 1 hora, disse Christian. Descanse. Depois conversamos sobre por que realmente está aqui. Ele saiu deixando Thomas com Astrid. Ela mostrou o quarto, pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para a floresta. A cama tinha cobertores grossos de lã que cheiravam a alfazema e algo mais, algo herbal que Thomas não reconheceu. Se precisar de algo, estarei na cozinha, disse Astrid. Ela pausou na porta. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. O que sabe sobre Grønskog antes de vir? Apenas o que Christian escreveu, que é uma comunidade antiga com tradições que precisam ser documentadas. E acredita nisso, que é apenas documentação? Thomas franziu a testa. Deveria acreditar em outra coisa? Astrid o estudou em silêncio por um longo momento. Suponho que descobrirá em breve. Ela saiu, fechando a porta suavemente. Thomas sentou na cama, de repente exausto. Talvez devesse ter questionado mais antes de vir. Talvez devesse ter pesquisado melhor. Mas estava aqui agora. E tinha um trabalho a fazer. Deitou-se apenas para descansar os olhos por alguns minutos. Quando acordou, estava completamente escuro. A lareira no quarto tinha se apagado. E havia sons lá fora. Cânticos. Vozes em uníssono, cantando em uma língua que não era norueguês. Era mais antiga, mais profunda. Thomas foi até a janela. A praça estava iluminada por tochas. Todas as 18 pessoas de Grønskog estavam ali, formando um círculo perfeito ao redor da Stavkirke. Vestiam mantos escuros com capuzes e cantavam. Christian estava na frente, braços erguidos, segurando algo que brilhava à luz das tochas. Uma faca, longa, curvada. Thomas estava prestes a se afastar quando Christian virou a cabeça, diretamente para a janela de Thomas. Mesmo à distância, através da escuridão, Thomas podia jurar que seus olhos se encontraram. E Christian sorriu. O jantar foi servido às 8. Thomas desceu, tentando parecer calmo, embora seu coração ainda estivesse acelerado do que tinha visto. Christian e Astrid estavam à mesa como se nada tivesse acontecido. Sopa de carneiro, pão escuro, cerveja caseira. Dormiu bem? Perguntou Christian. Sim, mas acordei e vi... Havia pessoas lá fora, cantando. Ah, sim, as orações do crepúsculo, tradição antiga. Fazemos todas as noites quando se aproxima Vintermørke. Vintermørke? A escuridão de inverno, traduziu Astrid. Quando o sol para de nascer por semanas. Aqui tão ao norte é mais longo e mais intenso. As orações são para quê? Christian e Astrid trocaram olhares. Para manter o equilíbrio, disse Christian finalmente, entre luz e escuridão, entre o mundo que vocês conhecem e o que existe nas sombras. Thomas riu nervosamente. Fala de modo muito literal. Por que é literal? Christian se inclinou para a frente. Por que acha que ninguém sabe de Grønskog, professor? Por que não está em mapas, não tem menções em registros históricos? É isolamento. Talvez a comunidade tenha se mantido separada intencionalmente. Parcialmente correto, mas a razão verdadeira é que Grønskog não deveria existir. Não segundo a história que contam nos livros. Esta aldeia, esta igreja, fomos apagados, removidos, esquecidos de propósito. Por quem? Pela Igreja Católica primeiro, nos anos 1100. Depois pela Igreja Luterana nos 1500. Depois pelo governo norueguês nos 1800. Todos tentaram nos acabar, porque sabiam o que fazemos aqui, o que guardamos. Astrid colocou a mão no braço de Christian. Tio, talvez devêssemos esperar. Ele acabou de chegar. Não há tempo para esperar. Christian virou-se para Thomas, olhos intensos. O Vintermørke começa em 3 dias. E este ano é especial. Este ano marca 500 anos desde o último ritual completo. Ritual? Professor Bergman, Thomas. Posso chamá-lo de Thomas? Thomas assentiu. Thomas, sabe o que são os velhos? Mitologia nórdica, os deuses antigos? Não deuses, anterior aos deuses.
as coisas que existiam antes de Odin, antes de Thor, antes que humanos tivessem palavras para nomear o que temiam. Christian levantou-se, caminhou até a lareira. Nossos ancestrais sabiam, os verdadeiros ancestrais, antes que a cristandade viesse e apagasse o conhecimento. Sabiam que há coisas nas profundezas da terra, nos lugares escuros onde luz nunca alcançou, e sabiam que essas coisas têm fome. Fome de quê? De retornar, de subir, de caminhar no mundo novamente como faziam nas eras antes de eras. Thomas colocou o garfo de lado, seu apetite sumindo. Isso soa como loucura? Superstição? Christian riu amargamente. É o que todos dizem, até virem, até sentirem. Você vai sentir, Thomas. Quando o Wintermörk chegar de verdade, quando a escuridão se estabelecer, vai sentir algo mudando, algo acordando. Por que me trouxeram aqui? Realmente precisam de um antropólogo? Astrid respondeu, sua voz suave, mas firme. Precisamos de uma testemunha, alguém de fora, alguém que possa documentar e depois contar ao mundo, se necessário. Contar o quê? Que Gronskog manteve a vigília por 1000 anos, que realizamos os rituais, pagamos o preço, mantivemos os velhos adormecidos. Christian voltou à mesa. Mas somos apenas 18 agora. Costumávamos ser centenas, e o ritual de 500 anos requer mais. Mais o quê? Silêncio. Depois Christian disse: sangue. Thomas empurrou a cadeira para trás. Acho que entendi errado. Não entendeu. Astrid o segurou pelo braço, surpreendentemente forte. Por favor, sente. Deixe-nos explicar completamente. Contra seu melhor julgamento, Thomas sentou. Os velhos dormem, começou Christian, mas não profundamente. E a cada 500 anos, eles se mexem, tentam acordar, e se acordarem. O quê? O que acontece? Não sabemos exatamente. Nunca permitimos que acontecesse. Mas as histórias antigas falam de quando eles caminhavam livres, de inverno eterno, de fome que consumia tudo, de pessoas transformadas em coisas que não eram mais humanas. Histórias. Professor, quantas culturas ao redor do mundo têm mitos de inverno eterno, de fim do mundo em gelo, Fimbulvinter na tradição nórdica, era do gelo em outras, e se não forem metáforas, e se forem memórias? Thomas queria rir, queria levantar e sair. Mas havia algo na seriedade absoluta de Christian, no medo genuíno nos olhos de Astrid, que o fez hesitar. Mesmo que eu acreditasse, disse cuidadosamente, o que exatamente esperam que eu faça? Observe, documente, e se não sobrevivermos... Christian pausou. Conte ao mundo o que tentamos fazer, por que importava. Se não sobreviverem, estão planejando algo que pode matá-los? O ritual requer sacrifício, disse Astrid suavemente. Sempre requereu, mas antes tínhamos centenas. Agora cada vida é preciosa, e ainda assim tem que ser feito. Thomas sentiu um frio percorrer sua espinha, que não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. Não posso ser parte de um suicídio coletivo. Não é suicídio, Christian disse firmemente. É dever, responsabilidade passada através de gerações. E 3 dias não é tempo para convencê-lo, mas talvez seja tempo suficiente para mostrar. Mostrar o quê? O porquê. Christian levantou-se. Venha, há algo que precisa ver. Eles o levaram para fora, através da praça escura em direção a Stavkirk. A igreja se erguia contra o céu noturno, mais escura que as sombras ao redor. Christian abriu as portas pesadas de madeira. Dentro, a luz de velas piscava, revelando um interior que tirou o fôlego de Thomas. As paredes eram cobertas de entalhes, não as decorações cristãs típicas das Stavkirker, mas algo mais antigo. Figuras retorcidas, meio humanas, meio animais, símbolos que pareciam se mover na luz dançante. E no centro, dominando tudo, uma talha enorme que cobria a parede inteira atrás do altar. Thomas aproximou-se, incapaz de evitar. A talha mostrava algo emergindo da terra. Não uma coisa, mas muitas, fundidas em uma massa impossível de membros e faces e coisas que não deveriam existir. E acima delas,
figuras humanas de braços erguidos, oferecendo algo, oferecendo-se. Esta igreja foi construída sobre o lugar, disse Christian atrás dele. O ponto onde a barreira entre mundos é mais fina, onde os velhos estão mais próximos da superfície. Nossos ancestrais construíram isto para selar, para conter. E a cada 500 anos, o selo precisa ser renovado. Com sangue, com vida, com vontade, com sacrifício escolhido livremente. Christian colocou a mão no ombro de Thomas. 12 vidas. É o que o ritual antigo requeria. 12 almas dispostas a descer, a manter os velhos no lugar por mais 500 anos. Vocês são 18. Tem mais que 12. Precisamos de 12 para o ritual. 6 para manter a vigília depois. E... Ele pausou. E testemunhas, para contar a história, para garantir que se falharmos, outros saibam. Thomas olhou para Astrid. Você vai... Sou uma das 12, ela disse simplesmente. Nasci sabendo que este seria meu destino. Minha mãe foi uma das 12 há 500 anos, e minha filha será daqui a 500, se tudo correr bem. Isso é loucura. É fé, corrigiu Christian. Fé em algo anterior a qualquer religião organizada. Fé de que alguns sacrifícios importam. Thomas recuou. Não posso ser parte disto. Não posso assistir pessoas se matarem por uma superstição. Então vá embora, disse Astrid. Não havia raiva em sua voz, apenas tristeza. A estrada está aberta. Ninguém vai impedi-lo. Mas, acrescentou Christian, se for, vai gastar o resto da vida se perguntando. E quando o inverno vier mais frio que nunca? Quando as histórias começarem sobre coisas vistas nas montanhas, coisas que não deveriam existir, vai saber que poderia ter documentado a verdade. Thomas ficou ali, dividido entre incredulidade racional e algo mais profundo. Algo primitivo em sua mente que sussurrava que talvez, apenas talvez, eles não estivessem loucos. 3 dias, disse finalmente. Vou ficar 3 dias. Vou assistir suas preparações. Vou documentar. Mas não vou participar de assassinato. Ninguém está pedindo isso, disse Christian. Apenas pedimos que testemunhe e que, se sobreviver, conte a verdade. Se eu sobreviver. Christian não respondeu. Apenas olhou para a talha na parede, para aquelas coisas emergindo da terra com bocas abertas e fome eterna. E pela primeira vez, Thomas percebeu. O ritual não era apenas sobre os 12 que desceriam. Era sobre manter algo embaixo. E se falhassem, ninguém sobreviveria. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Thomas. Ele documentou tudo. As orações do amanhecer e do crepúsculo. A preparação dos 12 escolhidos, não apenas Astrid e Christian, mas outros que Thomas foi conhecendo. Todos calmos, todos resignados. Alguns até parecendo em paz com o que vinha. Havia Eric, o ferreiro de 60 anos, que forjou as 12 facas que seriam usadas. Cada uma marcada com runas que ele disse serem palavras de amarração. Havia Solveig, a mais velha, quase 90, que lembrava o último ritual quando era criança. Vi minha avó descer, disse com olhos distantes. Vi o chão engoli-la, e por 3 dias depois ouvi seus gritos vindos de baixo. Mas no 4º dia, silêncio, e o inverno foi suave aquele ano. Soubemos que tinha funcionado. E havia os outros, mais jovens, incluindo um menino de apenas 16 anos, chamado Magnus, filho de ninguém sabia quem, criado pela comunidade inteira. Não tem que fazer isto, Thomas disse a ele no 2º dia. Você é apenas uma criança. Tenho idade suficiente para escolher, Magnus respondeu, e escolho proteger, assim como meus ancestrais escolheram. Thomas tentou argumentar, tentou raciocinar, tentou convencê-los de que havia outras formas. Mas eles apenas sorriam tristemente e continuavam suas preparações. No 2º dia, Astrid o levou para ver algo. Caminharam pela floresta por quase 1 hora até chegarem a uma clareira. E ali, Thomas viu pedras, centenas delas, cada uma marcada com um nome e uma data. Todo o ritual de 500 anos, explicou Astrid. Cada alma que desceu, 1000 anos de sacrifício gravados em pedra. Thomas leu alguns nomes.
Datas indo de volta a 1525, 1025, antes ainda. E aqui, Astrid apontou para 12 pedras já preparadas, esperando. Nossos nomes já estão entalhados. Já estamos mortos, professor. Apenas ainda não completamos o ato. Como pode aceitar isto tão calmamente? Ela olhou para ele com aqueles olhos verdes intensos. Você tem filhos, professor? Não. Então talvez não possa entender completamente. Mas imagine que pudesse salvar o mundo inteiro de sofrimento inimaginável. Tudo o que custaria seria sua vida. Você não faria? Isso é diferente. Vocês não sabem com certeza. Sabemos. Sua voz era firme. Sentimos, cada vez mais forte enquanto o Wintermürk se aproxima. Algo está acordando lá embaixo, e se não for amarrado novamente... Ela não terminou. Não precisava. Naquela noite, Thomas não conseguiu dormir. Ficou deitado ouvindo os sons da aldeia. Passos, murmúrios, e embaixo de tudo, algo mais. Um som tão baixo que era mais sentido que ouvido. Como um batimento cardíaco. Como algo enorme respirando, vindo debaixo da terra. No terceiro dia, o céu não clareou. O sol nasceu, ou deveria ter, mas a luz era estranha, filtrada, como se algo estivesse absorvendo-a antes que alcançasse o chão. Começou, disse Christian durante o café da manhã. Ele parecia mais velho, mais cansado. O Wintermürk verdadeiro, não a escuridão natural do inverno ártico, mas a outra, a que vem de baixo. Thomas olhou pela janela. A floresta parecia mais escura, mais densa, e havia movimento entre as árvores, coisas que não eram animais, formas que desapareciam quando ele tentava focar nelas. Está vendo? Disse Astrid atrás dele. Está começando a ver verdadeiramente. O que são aquelas coisas? Servos, fragmentos, pedaços dos velhos que conseguiram rastejar através das rachaduras. Ficam mais fortes conforme o ritual se aproxima. Se não o completarmos a tempo... Ela não precisou terminar. O dia passou numa névoa de preparação final. As 12 pessoas escolhidas se banharam em água especialmente preparada, com ervas que Solveig disse serem do tempo anterior ao tempo. Vestiram mantos simples de linho branco. E conforme a noite chegava, ou o que passava por noite em uma escuridão perpétua, reuniram-se na praça. Todos os 18, mais Thomas. Christian ficou no centro, segurando um livro tão antigo que as páginas estavam quase se desfazendo. É hora, disse. Sua voz ecoou estranhamente na escuridão. O ritual começa ao soar do sino da meia-noite. Aqueles que foram escolhidos venham. Os 12 se aproximaram. Formaram um círculo ao redor de Christian. Astrid olhou para Thomas uma última vez. Havia medo em seus olhos, mas também determinação. E algo mais. Perdão. Como se estivesse pedindo desculpas por o que estava prestes a mostrar. Christian começou a ler do livro. As palavras não eram norueguês, nem sequer eram língua que Thomas reconhecesse. Eram antigas, guturais, fazendo a garganta doer só de ouvir. E conforme ele lia, o chão começou a tremer. Thomas recuou, tropeçou, caiu. Os outros 6, os que não iam descer, o ajudaram a levantar, seguraram-no firme. Observe, um deles sussurrou. Testemunhe. No centro da praça, onde antes era apenas terra batida, uma rachadura começou a se formar. Não uma rachadura natural. Esta se abria como uma boca, como se o solo fosse apenas pele sobre algo oco. E da rachadura veio um som, um gemido, uma respiração. E algo pior, riso. Não humano, nunca humano. Mas rindo mesmo assim, com a alegria horrível de algo que finalmente estava quase livre. Os 12 entraram na rachadura. Não caminharam, foram puxados, como se cordas invisíveis os arrastassem. Um por um desapareceram na escuridão abaixo. Astrid foi a última. Ela olhou para Thomas. Disse algo que ele não ouviu sobre o som terrível vindo do chão, mas ele leu seus lábios. Lembre-se. E então ela foi puxada para baixo. A rachadura começou a fechar, mas lentamente, muito lentamente. E através dela, Thomas podia ver profundidades que não deveriam existir.
Escuridão que tinha textura, tinha vida. E coisas se movendo nessa escuridão. Coisas com muitos membros, com bocas onde não deveria haver bocas, com fome que nunca seria saciada. Os velhos, reais, terrivelmente impossível, reais, que os 12 estavam descendo para eles, levando facas, levando palavras de amarração, levando suas próprias vidas como oferenda e selo. Thomas ouviu os gritos, ouviu o som de carne rasgando, de ossos quebrando, de sacrifício sendo completado. E lentamente, muito lentamente, a rachadura começou a fechar mais rápido. O riso parou, os sons de luta pararam. Tudo o que restou foi silêncio, e depois, com um som final de terra se fechando, a rachadura desapareceu completamente. Thomas estava no chão, sem lembrar de ter caído. Os 6 sobreviventes estavam de joelhos, rezando em voz baixa. E lentamente, muito lentamente, a luz começou a voltar. Não muito. Ainda era inverno nas montanhas da Noruega. Ainda seria escuro por meses, mas era escuridão natural agora. Não aquela escuridão viva, faminta, que tinha vindo de baixo. Os velhos tinham sido amarrados novamente, por 500 anos. Mas a que custo? Thomas Bergman voltou para a universidade 6 dias depois. Dirigiu pela estrada que mal existia, através da floresta que parecia tentar segurá-lo, até finalmente alcançar civilização. Seus colegas notaram a mudança nele imediatamente. Algo em seus olhos, algo que tinha visto. Ele escreveu seu relatório, documentou tudo. As fotografias que havia tirado, embora metade estivesse corrompida, mostrando apenas estática onde a rachadura tinha estado. Os vídeos que gravou, embora o áudio fosse apenas ruído. Mas ele tinha anotações, tinha testemunho. Ninguém acreditou. Folclore fascinante, disseram. Comunidade isolada com crenças interessantes. Mas Thomas certamente não acredita que eles realmente convocaram algo. Ele parou de tentar convencê-los, mas ele sabe. E às vezes, tarde da noite, quando a neve cai pesadamente e o inverno parece mais frio que deveria, Thomas pensa em Astrid. Pensa nela descendo para aquela escuridão. Pensa nos 12 amarrando algo que nunca deveria acordar. E se pergunta, em 500 anos, quem fará isto novamente? Grönskog tinha apenas 6 sobreviventes, velhos, sem crianças. Quando o próximo ritual vier, quem vai descer? Quem vai manter os velhos adormecidos? Thomas não sabe a resposta, mas sabe que alguém terá que descobrir, porque em 2525, quando o Wintermörk vier novamente, quando o chão começar a rachar e aquele riso começar a ecoar das profundezas, alguém terá que estar lá, alguém terá que escolher descer, ou todos vão descobrir o que realmente significa inverno eterno. Thomas guarda as coordenadas de Grönskog em um envelope selado, instruções de como encontrar, documentos explicando o ritual, e espera que, quando o tempo chegar, haverá alguém corajoso o suficiente, alguém que acredite, alguém disposto a sacrificar. Porque a alternativa é algo que a humanidade não sobreviveria. Ele sabe disso agora. Viu com seus próprios olhos. Os velhos estão lá embaixo, sempre estiveram, sempre estarão, dormindo, esperando, famintos, e apenas uma linha fina de sangue e sacrifício mantém-nos contidos, por enquanto.